Meus consagrados, deixa eu acender a luz aqui pra melhorar minha. Que coisa maravilhosa! Eu tô aqui pra falar basicamente sobre o tema que o Elias. Alguma coisa? Foi mal, Elias, eu não deveria ser sobre não. Elias já é o suficiente pra vocês saberem de quem eu tô falando. Acabou de fazer uma pergunta aqui, há 2 horas, se eu não me engano. Enfim, falando como melhorar a minha base argumentativa, né? Porque eu costumo usar os dados de coisa e de tal, mas já a redação da UERJ não tem isso, como a do Enem tem. Né? A redação do Enem tem lá os textos motivadores. A redação da UERJ não tem. Mas na verdade, a redação da UERJ tem o texto motivador da. Tô gravando vídeo! Os textos motivadores da redação. O texto motivador da redação da UERJ é o livro. É o livro. Então você tem que ter lido o livro. Medo de tudo, lê o livro. Né? Só que aí agora eu vou entrar numa parada que também comentaram aqui ontem. Aristides. Ou hoje, não sei se foi ontem ou se foi hoje. Ele comentou o seguinte, eu não tô aqui, eu vou lembrar, mas eu não tô aqui exatamente com quais palavras que foram. Mas ele falou, eu acho que você teria tirado uma nota melhor se você tivesse citado só o livro, né? Se focado só no livro, nos personagens, nas coisas e tal. Aí eu respondi assim, será? Porque eu tendo a discordar, assim, com a devida vênia, porque agora eu sou estudante de direito, então eu falo, né, com a devida vênia. Data vênia, mas, assim, eu tendo a discordar pelo seguinte motivo. Isso é falado, isso é comentado por todo mundo que fala sobre o UERJ e também pelos organizadores, né, da UERJ, inclusive pelo Guilherme, pelo Gustavo, que a redação da UERJ não é sobre o livro, inclusive eu falo isso bastante aqui. A redação da UERJ não é sobre o livro, entendeu? Não é, o tema da redação não é sobre o livro. O livro, ele é apenas algo para você ler e pensar, caraca, vai ser algum tema relacionado a isso. Qual tema deve ser? Entendeu? Como eu disse pra vocês, o Gustavo já tinha dito que ele acha horrível você ir lá pro Enem e fazer uma redação que você sobre um tema que você nunca viu na sua vida. Sabe? Na hora que do nada você tem que pensar, né, num tema super doido. Então o livro é um jeito de você já poder ir pensando, entendeu? Com antecedência no possível tema e no que falar sobre esse tema, qual é a sua opinião, comentar com professores, comentar com coleguinhas. Então, para isso que serve o livro, entendeu? Para te dar uma direção, para você ter um norte, porcaria. Vai ser, né? Vamos pegar aqui algum livro interessante aqui, um livro bacana, ó. Esse livro aqui bacana, ó, que se as pessoas lessem, parece que estava melhor. Se as pessoas fizessem o que está escrito aqui, né? Então você tem esse livro aqui para fazer uma redação, então você sabe mais ou menos, lendo ele, o que, né, deve cair, né? Qual já dá para você ir pensando no... Nossa, tá meio cagado aqui, tá vendo? Não sei se a câmera vai pegar, mas tá cagado aqui, não sei porquê. É um livro novo, hein? Enfim, mas já dá pra você ir pensando no que você, na sua opinião sobre isso, no que você pode escrever sobre isso, nos quais possíveis temas que podem sair dessa porcaria, entendeu? Então é pra isso que serve o livro. E o livro também serve pra você citar, né? Como eu disse, eu citei pouco aqui. A minha citação do livro foi apenas dizendo o livro O Seminarista levanta essa questão da relativização do que é ética. Pronto, só. Depois foi a minha única citação. Mas lembra que eu disse pra vocês, você nem precisa citar o livro se você não quiser, entendeu? Você não vai perder pontos se você não citar o livro, você não precisa. Só que é bom você citar. É bom você citar primeiro pra mostrar que você leu, né? Porque eles querem que você leia o livro. Então é bom você mostrar pra... Você acredita? Eu não sabia, mas tem um monte de gente vai fazer o ERG e não lê o livro, cara. Se tu é uma dessas pessoas, tu toma vergonha nessa cara. Lê os livros indicados, ó. Tá doido, tu vai fazer o vestibular sem ler os livros que eles indicam? Tu tá doido. A prova baseada no livro, tu não vai ler o livro. Tu tá usando droga, né, cara? Não é possível. Nem quem usa droga é assim. Então leia o livro, pelo amor de Deus. Então é bom você citar o livro para mostrar que você leu o livro, que você conhece sobre o livro e que você sabe associar aquele tema com o livro. Mas, Aristides, data vendo. Não, é sério, não, tô falando sério aqui, na real, tô na humildade mesmo. Eu acho que não é legal citar só o livro, entendeu? Por quê? Porque quando você cita outras coisas, você mostra que você conhece outras coisas. Que você tem uma base de outras coisas, sabe? Que você... Tô gravando vídeo! Eu preciso usar o computador para trabalhar. Hoje tá bom. Então, que você conhece outras coisas, que você tem um domínio sobre outras coisas, né? Que você tem uma base, uma bagagem de outras coisas, que você sabe usar aquilo,
numa redação, sabe? Que você tem uma bagagem, isso você sabe. Porque você está escrevendo uma redação e do nada você começa a citar coisas. Ou seja, você tem um conhecimento de mundo. É isso que eles querem que você tenha no vestibular, sabe? Um conhecimento de mundo, uma capacidade de associar isso com questões. Então que você tem um conhecimento de outras coisas, que você sabe usar isso quando é necessário. Então quando você cita o livro e algo filosófico, entendeu? E algo histórico, você está mostrando para o corretor que você tem uma bagagem né, um conhecimento que envolve uma série de coisas. E quando você cita só o livro, você meio que está transformando a redação numa redação sobre o livro, entendeu? Por mais que você não faça isso, você está meio que limitando a sua redação a citar só o livro. Então eu acho bacana você citar o livro. Você pode citar mais o livro do que eu citei, né? Talvez essa tenha sido a intenção do Aristides. Que eu poderia ter citado mais o livro. Concordo, eu citei muito pouco, né? Eu poderia ter mencionado algum personagem, mencionado alguma situação que está no livro, talvez fosse legal. Mas eu acho que você não deve se reter, é assim que se fala. Enfim, eu acho que você não deve se limitar a isso, sabe? A citar só o livro. Eu acho que você deve citar, você pode citar o livro, entendeu? É bom você citar, mas você deve citar outras coisas. Onde conseguir essa base? Cara, é aquilo, é a sua capacidade de pegar outras coisas que não necessariamente têm a ver, né, muito a ver com o tema, mas você saber usar isso numa redação, sabe? Então é você usar a sua base do seu conhecimento, que você tem de mundo. E aí você está muito aberto para usar o que você quiser, porque você pode usar uma música, você pode usar um filme, você pode usar um livro, pode ser um livro de ficção, pode ser uma série, entendeu? Pode ser uma série de pode ser uma série de coisas. Além de ser uma série de filme, né? Uma série de episódios da Netflix, pode ser uma série de coisas do seu cotidiano. Eles querem que você veja, olha, esse tema aqui tá falando sobre justiça, não sei o quê. Vou associar isso ao meu cotidiano, à vida real, citando exemplos da vida real, sabe? Então é basicamente isso. Você fica muito livre para poder trazer coisas de vários lugares. Você só precisa contextualizar elas bem. Você não pode tacar uma parada. Tem uma parada que eu sempre falo de citação. Se for para citar algo forçado, não cita. Você não é obrigado a citar nada na redação. Então, se for para tacar uma frase de qualquer lá, de um cara que você nem sabe quem é, que você não sabe nada sobre ele, enfim, tacar uma frase qualquer que vai ficar claramente fora do contexto, claramente sem coesão, claramente desconectado com a redação, sabe? Vai estar uma frase ali no meio do bagulho sem nada a ver com a redação, que tá claro que você enfiou aquela frase ali só para mostrar que você está citando um filósofo ou algo do tipo. Não faz. Vai ocupar 2, 3 linhas da sua redação, vai tirar essas 2, 3 linhas da redação de você estar escrevendo e vai mostrar que você está colocando aquilo ali só para fingir que você tem um conhecimento de alguma coisa, que você está citando alguém, mas a real é que tu não sabe. Então, meu conselho é você citar coisa naturalmente, entendeu? Quando vier naturalmente. Às vezes não pode vir tão naturalmente assim, mas você pensar, refletir, caraca, o que eu poderia usar nisso aqui? Entendeu? Usar contexto histórico é muito bom. Se você está estudando história, use história. Tem exemplo histórico para qualquer tema que você for falar. Tem exemplo filosófico para qualquer tema que você for falar. Tem exemplo sociológico para qualquer tema que você for falar, entendeu? Então você pode usar um exemplo de qualquer uma dessas matérias. Se você conseguir usar algum exemplo da física, algum exemplo da matemática, entendeu? Vale a pena. Que tem a ver com a parada. Então tem exemplo de qualquer matéria que você pode usar. E tem exemplo de qualquer coisa da sua vida, sabe? Livro, música, filmes, série, etc, etc, etc. Reportagem, alguma coisa que tá na sua cabeça, entendeu? Então eu acho que é isso, cara. Não necessariamente você usar um dado, né? Uma parada assim, porque isso realmente você não vai ter no vestibular da UERJ, até porque não cabe nesse tema. Qual dado você vai usar sobre saber se vingar ou se a vingança é justa ou não? Não tem dado para você usar sobre isso, né? Então é uma parada mais subjetiva, vai requerer de você uma capacidade mais subjetiva de escrita e de pensamento. Sacou? Acho que é basicamente isso que eu posso falar e assim eu termino minha série de vídeos sobre a redação da UERJ. UERJ! Então, é isso, basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado, né? Vou desligar aqui agora porque, né, o pessoal tá aí batendo na porta, né? O pessoal tá animado aí com alguma coisa. Vamos ver o que é. Tchau, tchau.